Olá, boa tarde. Você já se viu refletindo que a idade biológica nem sempre corresponde àquela idade que a gente sente ter? Seria essa a síndrome do Peter Pan, quando a pessoa se recusa a envelhecer? Que fatores têm feito as pessoas não se sentirem verdadeiramente com a idade que possuem? Seria uma idealização do que poderia acontecer naquela determinada idade que não se confirmou? Afinal, os 30 são ou não são os novos 20 anos? É sobre isso que converso hoje aqui no Papo com Ela com a psicóloga Marcela Eduarda Bezerra de Lima. Marcela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouquinho mais sobre o que está por trás dessa história de que os 30 seriam os novos 20, ou os 40, ou os 50 seriam os novos 40, ou ao contrário, né? Enfim, o que está por trás desse descompasso entre a idade biológica que a gente tem e como a gente se sente hoje na nossa sociedade. Existe aí uma relutância de aceitar o envelhecimento no seu entendimento? Oi, Michele. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Muito especial estar aqui. E sim, acredito que existem vários pontos, assim, que nós podemos considerar nisso, né? De estarmos em determinada idade nos sentindo mais novos ou mais velhos. Acredito que tem muitas questões relacionadas à sociedade, né? Que nos colocam em determinados lugares e a gente acaba tendo que nos agrupar, nos organizar ali, né? Sendo mais prática, acredito que nós temos percebido, né, os salários estando mais baixos e as coisas mais caras, então tem uma dificuldade ali de conseguirmos coisas que antes eram muito mais fáceis para os nossos pais, nossos avós, né? Então fica aquela frustração de poxa, será que eu não estou conseguindo? Será que o que tem de errado, né, com a minha geração? Tem uma questão muito estética, né? Nossa sociedade ela não lida tão bem com o envelhecimento. A gente acaba vendo o envelhecimento de uma forma meio perda de funcionalidade, perda de espaço na sociedade, né? Então, nós estamos sempre buscando estar mais jovens, buscando estar sempre mais belos, né, naquela flor da idade. Então, tem algumas questões voltadas para isso, sim. E me diz uma coisa, porque assim, a gente ouve falar da tal da síndrome do Peter Pan, que de alguma maneira a gente não quer crescer, a gente não quer envelhecer, a gente não quer assumir responsabilidades. Esse descompasso entre a idade biológica e a idade que a pessoa sente ter tem alguma coisa a ver com isso também? Uma resistência de se posicionar no mundo, de assumir responsabilidades que chegam com a idade? Pergunto isso até porque a gente vê um movimento das pessoas saindo cada vez mais tarde da casa dos pais quando saem, né? Uhum. Sim, de fato. A síndrome do Peter Pan, ela não é um diagnóstico propriamente dito, né? Mas é um termo que se popularizou por, por representar, né, por se referir às pessoas que não querem crescer, não querem se desenvolver ou assumir papéis voltados para a adultez, né? Então, sim, tem uma aproximação com isso, né, de estarmos nos 30 nos sentindo com 20, né, enfim. Tem uma questão também voltada para a ideia de sucesso, né, então estar mais jovem tem muito a ver com a ascensão da vida, né, e puxar um pouco mais esse período de juventude é uma forma também de nos mantermos mais jovens, né, então por isso tem essa relação aí com essa síndrome de Peter Pan. Mas também percebo que existem alguns outros pontos, né, como a gente já estava conversando aqui, voltados para essas questões mais sociais, né? Então, a questão das coisas estarem mais caras e os nossos salários mais curtos, né? Também percebo que temos mais tempo para planejar as coisas que nós queremos fazer, para decidir, para entender o que faz sentido para nós. Estamos tendo mais tempo para isso e por isso nos permitimos
fazer isso com mais tranquilidade, né? Então não se torna tão necessário ter tudo decidido, programado, organizado aos 20. Podemos ter um pouco mais de tempo para pensar sobre isso, para nos organizar. Justamente no aumento da expectativa de vida, Marcela, porque assim, se a gente vai comparar a nossa geração, em que a expectativa de vida está lá beirando os 75, 76 anos, a geração dos nossos avós não tinha isso, né? A expectativa de vida era muito menor. Então, me parece que o desenrolar da vida acontecia de uma forma mais precoce. E por isso, talvez, a comparação de os 30 são os novos 20. Uhum. Sim, acho que total, assim. Hoje nós temos percebido, né, que os idosos, por exemplo, estão se mantendo, assumindo papéis e praticando atividade física e viajando, sabe? Não, a gente tem mais tempo para viver mesmo, né? Então, isso possibilita com que a gente se programe, faça ali né? Eu vou mudar de carreira, eu vou fazer mudanças na minha vida e fazer isso com tranquilidade, de uma forma mais calma também, né? Não é preciso viver tudo muito rápido, ter tudo muito planejado, né? E assumir tantos papéis que são atribuídos a mim sem questioná-los, né? A gente tem mais a possibilidade de fazer esses questionamentos, né? O autoconhecimento, ele tá aí para nos ajudar nisso, né? O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? O que eu quero fazer nessa vida, né? E tudo bem mudar, não preciso fazer todas as coisas que eu considero importantes até tal idade. Eu posso fazer por muito mais tempo, né? Então, tem esses pontos aí que são importantes e têm nos ajudado nisso, né? Mas, em alguma medida, esse descompasso, né, que a gente fala da idade biológica com aquela idade que a gente sente ter, ele pode trazer algum tipo de complicação para o indivíduo, Marcela? Existe aí um ponto que deve acender um alerta? Em que momento esse descompasso pode ser prejudicial, se é que ele pode ser prejudicial, né? Uhum. Eu acredito que existem prejuízos, especialmente quando a gente fala das expectativas, né? Então, eu com tantos anos tenho a expectativa, né, de que com X idade eu terei tal coisa. E muitas vezes, quando essas expectativas elas são frustradas, nós acabamos tendo aquela sensação de estar correndo contra o tempo, sabe? E isso é muito adoecedor. Então, eu acredito que esse descompasso de expectativas com realidade, ele acaba nos deixando bem adoecidos, assim, né? Lidar com isso seria seguir o fluir da vida? Como que você recomenda a quem está nos assistindo? Porque eu acho que idealizar é intrínseco do ser humano, né? A gente costuma imaginar cenários, desejar que em determinado período de tempo a gente esteja de determinada forma, e quando isso não se concretiza, exato, a gente precisa lidar com a frustração, como você bem disse, mas como é que a gente vai suavizar isso? Uhum. Eu acredito que a melhor forma para suavizar toda essa imensa frustração é nos pautarmos pelo nosso autoconhecimento, né? Então, o que faz sentido para mim e o que eu quero ter na minha vida, para além do o que a sociedade quer que eu tenha, o que é imposto a mim enquanto mulher, enquanto psicóloga, né? Enfim, o que é imposto para mim pode ser um pouco diferente do que eu quero ter na vida, né? Então, acredito que talvez a chave para lidar um pouco com todas essas questões e com toda essa frustração que nos vem tem muito a ver com o autoconhecimento, com entender o que faz sentido, o que eu quero, o que pode ser feito nesse momento que eu tô na vida, né? Ah, tô com 20, o que faz sentido agora? Eu preciso de fato correr muito e né, conquistar o mundo agora? De repente não dá mesmo. Né, enfim, eu acho que acredito que é o autoconhecimento, assim, a grande chave para lidar com toda essa frustração.
A gente falava sobre essa questão de fazer comparativos, sempre com gerações que vieram antes da gente, né? A gente tem essa mania de se comparar. E aí eu gosto até de citar assim os memes que estão nas redes sociais, porque eles refletem de uma maneira humorada aquilo que de alguma forma representa uma dificuldade para a gente. Por exemplo, com 30 e poucos anos estão me chamando de senhora, enquanto eu me vejo como uma adolescente, né? Então, assim, isso mostra um pouco também de como tem sido lidar com essa mudança de fases. Acho que talvez conseguir entender que cada período tem as suas próprias características e que cada um deles reserva momentos de gozo, de satisfação, também é uma forma de suavizar essa passagem do tempo, não? Acredito que sim, acho que faz muito sentido, né? Termos noção de onde estamos no mundo e o que podemos fazer nesses momentos é uma forma muito importante de sermos mais pacientes com nós mesmos, né? Então, muitas vezes não vai ser da forma como nós temos toda a expectativa, né, que seria, mas vai ser da forma como pode ser e, enfim, né, com base no que a gente tem de repertório de vida, onde estamos inseridos. Mas acredito que sim, acredito que faz muito sentido, né? Nós vemos muitos memes aí nas redes sociais, tipo, justo na minha vez, né, eu imaginava que aos 18 teria uma casa, um carro, filhos, seria rica e seria muito feliz, mas de repente isso é mais uma expectativa, né, social do que de fato né, uma realidade, enfim. Aqui também acho que dá para a gente falar de um outro aspecto, Marcela, que é, ao passo que existem aqueles que vivem um descompasso entre a idade biológica e a idade que sentem ter, nessa história, né, dos 30 são os novos 20, a gente vê também uma massa de mulheres que reconhecem que vivem a sua melhor fase na casa dos 40, 50 anos, até pela sabedoria que a idade confere, né? Então, temos esses dois movimentos sociais. Uhum, sim, de fato. Eu percebo que pessoas que estão na casa dos 30 muitas vezes né, trazem um discurso do tipo, eu tô melhor agora do que se tivesse aos 20, sabe? E aos 40, um discurso parecido. Eu me vejo melhor agora do que do que quando estava com 30, né? Então, porque tenho mais experiência, porque sei o que faz sentido para mim, o que eu quero, porque vivi muitas coisas que foram importantes e agora eu me sinto mais tranquila nesse momento. Eu acredito que tem um pouco dos dois lados, assim, né? Das pessoas mais jovens querendo muito chegar aos 30 né, chegar aos 20 e tantos, e pessoas mais velhas muito mais tranquilas com aquela idade que tem, e porque de fato, né, a gente não precisa correr tanto, a gente tem muito mais anos de vida, né? A expectativa de vida aumentou muito. Então, não é preciso correr contra o tempo, ainda que quando mais novos a gente tem essa sensação, né, de que é preciso. Marcela, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada a você. A Câmara Municipal de Cuiabá, a partir de 2025, passa a ter a maior bancada feminina da história da capital. 8 mulheres integrarão o parlamento. A conquista de espaço feminino vem aos poucos se consolidando. E para falar sobre esse aumento da representatividade feminina, é que recebo hoje aqui no Papo com ela a vereadora reeleita Maísa Leão. Ela que é do Partido Republicanos e fez mais de 5 mil votos aqui na capital. Vereadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse desse momento histórico que vive a Câmara de Cuiabá, que a partir de 2025 vai ter a sua maior bancada feminina, 8 mulheres representando a sociedade cuiabana. A senhora que chegou lá, tinham 2, foi a terceira.
Como é verificar esse aumento exponencial no número de representantes no Parlamento Municipal? Obrigada, Michele, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e dizer que esse momento é um momento significativo, porque a gente teve no passado, na história da Câmara de Vereadores, 11 mulheres vereadoras e agora, contando comigo com a vereadora Michele, a gente teve 13 mulheres vereadoras. É um número, isso é na história, é um número muito pequeno, muito irrisório. E aí a gente parar para pensar que numa legislatura a gente vai ter 8 e que isso pode gerar na próxima legislatura mais mulheres e que a gente pode sanar um movimento histórico aí em 2, 3 legislaturas e termos um equilíbrio no parlamento é a esperança de que está dando certo, né? A gente está conseguindo inspirar, as mulheres estão conseguindo se ver parlamentares. E agora, porque assim, a gente sabe que existe um movimento de chamamento dessas mulheres para participarem da vida política, e embora existam diversos entraves, as mulheres estão cada vez mais colocando seus nomes à disposição. Mas em contrapartida a gente tinha que ter uma aceitação social também, que veio como resposta pelo voto. De que forma a sociedade está sendo atingida, vereadora, para entender que a mulher pode sim estar ali nesse cargo de poder e que ela pode sim representar uma parcela considerável da sociedade? Eu acho que são vários fatores. Eu vejo como um primeiro fator esse exemplo da representatividade como inspiração. Se eu olho um parlamento e nele só tem homens, eu me acostumo a olhar para parlamentos e ver como um lugar de homem. A política durante muito tempo foi considerada um lugar de homem. E muitas pessoas falam, mas é por vocação. Os homens têm mais vocação, eles gostam mais de falar de política. E na verdade não é vocação, é um costume cultural, né? Nenhuma mãe chega para uma filha e começa a debater política do nada. Então isso é uma exceção. E os pais costumam debater política com os filhos. Os homens costumam debater política nos happy hours, nos churrascos, e as mulheres, por sua vez, estão falando de outros assuntos, mas isso não significa que elas não gostem, isso significa que culturalmente isso não era inserido na vida de uma menina, na vida de uma jovem e, consequentemente, na vida de uma mulher adulta. Quando eu olho um parlamento e vejo mulheres, e começo a me sentir representada, e começo a notar que aquela mulher fala o que eu gostaria de falar, eu começo a acompanhar a política. Então, houve um crescimento modesto do número de mulheres ocupando as cadeiras. Com esse crescimento modesto, as mulheres começaram a ver ali alguém que parecia mais com elas, se interessaram mais. Além disso, a gente teve um crescimento vertiginoso da violência contra a mulher. E essa violência, que você abre qualquer rede social e infelizmente você se depara com ela todos os dias, trouxe um pisca-alerta para que nós, mulheres, precisamos de novas leis. Nós, mulheres, precisamos de mulheres com um olhar para a erradicação da violência, porque os homens estão lá há muito tempo e a gente não tem leis que fortaleçam essa erradicação da violência. Tanto é que foi aprovado agora o pacote antifeminicídio. Um pacote que nós temos 2 mato-grossenses, né, a senadora Margarete Busetti e a deputada federal Gisela Simona, que foram protagonistas, uma apresentando, a outra relatando e ambas defendendo. Então, quando a mulher vê, nossa, Margarete Busetti é a avó, né? É uma mulher empresária, é uma mulher que está se dividindo entre Brasília e Cuiabá, está cuidando dos seus negócios, está sendo presente na vida dos seus netos, das suas filhas, e ainda assim sendo uma grande senadora. Peraí, eu posso? Não tem idade para isso, ela entrou depois. Ela viveu toda uma vida de bastidores, na parte mais da indústria, e ela foi e deu certo. Aí a pessoa me vê lá, mãe atípica. Olha, ela consegue ser mãe atípica, ela consegue ser empresária e ela consegue ser vereadora. Opa, eu também quero. E assim a gente vai vendo meninas jovens. Hoje eu estava com a Tami. A Tami foi candidata a vereadora. Ela é uma estudante de medicina, autista. Então ela foi uma das candidatas autistas do nosso pleito e ela foi lá no gabinete pela 2ª vez me visitar e ela fala, eu fui muito inspirada pela sua atuação. Então eu acredito que essa mudança, ela vem do despertar, do posso estar, do posso gostar de política e do preciso.
E o preciso vem pela dor, pela exclusão da mulher, pelo número grande de feminicídios, de estupros de vulneráveis, de estupros de mulheres e dessa necessidade de termos alguém para pedir socorro. E ao termos alguém, aumentamos a nossa consciência sobre a importância da mulher na política. A gente fala muito sobre essa necessidade de que as mulheres caminhem juntas assim como os homens já caminham. Essa rede de suporte, digamos assim, é muito mais presente nesse universo masculino do que no feminino. Pensando nisso, vereadora, já existe um movimento para a unificação dessa bancada feminina na Câmara Municipal? Como é que vocês pretendem atuar a partir de 2025? Olha, teve um primeiro movimento, eu preciso parabenizar aqui a vereadora eleita Paula Calil, porque a Paula fez esse primeiro movimento, ela convidou todas as vereadoras eleitas para tomar um chá na casa dela, para nós nos conhecermos, né, fazermos essas boas-vindas para aquelas que estão entrando. E no meu caso da Michelle, assim, a gente deixou muito claro para elas que os nossos gabinetes estão abertos, porque a gente tem uma transição aí até o começo da nova legislatura, em que elas estão ali aprendendo, né, o funcionamento da Câmara, como que vai ser a posse, como que é dividido os gabinetes, e essa aproximação a Paula fez. A gente fez um primeiro encontro, a gente tem que entender ali que nós temos mulheres de diferentes espectros ideológicos, de diferentes partidos e de diferentes grupos. Então, não é, né, viver num mundo de Alice no País das Maravilhas, dizer que a partir de agora há uma bancada de 8 mulheres que está unida acima de tudo. Essas 8 mulheres vêm de grupos distintos, então o convite que eu fiz a elas foi: meninas, mulheres, quando a gente estiver no parlamento e a gente discordar uma da outra, se possível, se nós pudermos fazer como geralmente os homens fazem, que é não ali bater boca, uma ir contra a outra no parlamento, tentar conversar sobre isso nos bastidores, marcar reuniões. Os vereadores fazem muitos cafés, almoço, happy hour. E nós, mulheres, que temos multifunção, qual que é a nossa tendência? A gente vai lá, trabalha e vai correr para casa para resolver a vida dos filhos, da família, das outras multifunções que a gente geralmente abraça. E a gente pouco tem o hábito de fazer ali o almoço entre as vereadoras, o happy hour entre as vereadoras, né, para a gente poder ter um encontro fora do parlamento, um encontro nos bastidores. Então eu pedi isso a elas, falei, vamos tentar, quando tiver uma pauta, eu vejo ali que uma vereadora vai apresentar um projeto que eu não concordo. Ao invés de eu debater fortemente esse projeto no plenário, que tal se eu for até o gabinete da vereadora, debater antes, apresentar, né, quais são as minhas objeções e de repente a gente chegar num denominador comum para a gente tentar de alguma forma se unir e se proteger. Porque os homens fazem muito isso, né? Se você vê um homem sendo acusado de um crime, seja um crime de violência doméstica, seja um adultério, algo mais simples, o natural dos homens é assim, mas será? Mas tem que ver o outro lado, mas não é bem assim. Então que nós mulheres não possamos jamais passar pano para uma coisa errada, mas que a gente possa dar o benefício da dúvida e sempre proteger a mulher em primeiro momento para debater nos bastidores e para aí sim chegar para um debate ali respeitoso, sem expor a colega. Vamos ver se vai dar certo, né? Até porque chegar ao cargo é um passo, mas a gente sabe que o exercício do cargo, ele vem permeado de algumas violências que a senhora vivenciou, que a Michelle vivenciou também no parlamento. Isso é uma maneira também de fazer com que essas mulheres não se desestimulem. Com certeza, o parlamento ele não é um ambiente convidativo para uma mulher. Porque nós, mulheres, nós temos questionado ali no parlamento o tempo todo a nossa capacidade. Então a primeira coisa que se olha é, será que ela vai saber? E você não vê essa pergunta em relação aos vereadores. Ou então tá dando chilique, né? Nossa, dando chilique, fica calma, tá nervosa. Então essas coisas um homem quando é, né, mais firme na fala, o que se diz dele? Que ele é aguerrido, incisivo, que ele é defensor de suas ideias. A mulher é que ela é nervosa, desequilibrada, histérica, despreparada para uma discussão. Então a gente precisa quebrar esse paradigma que uma mulher é aguerrida, que uma mulher é forte,
que uma mulher, quando ela vai de forma incisiva defender um posicionamento, que seja até um posicionamento um pouco mais agressivo, no bom sentido, ninguém vai para agressão literal e deve ter respaldo a isso, ela precisa ser respeitada como uma mulher convicta, como uma mulher que sabe o que ela está defendendo. E a gente vê que muitas vezes fomos silenciadas, sim. Existem desde as violências sutis, né, como não dar a palavra. A gente vê que aos colegas homens, quando se pede a palavra, seja em questão de ordem, questão de esclarecimento, a palavra normalmente é dada. E a nós, o regimento. E aos outros, a flexibilidade. Então as mulheres, desde esse primeiro momento, vão lidar com essa diferença. E Maísa, você veio de uma trajetória que disputou as eleições em 2020, ficou na suplência, pôde assumir o mandato, ficando 2 anos aí nesse exercício que esse período ainda não se findou, mas foi alçada, devolvida à Câmara com uma votação muito expressiva. Foram mais de 5.000 votos, a segunda mais bem votada de Cuiabá. Eu queria que você dissesse um pouquinho do que foi possível fazer nesses 2 anos que te deram essa condição de voltar mais do que respaldada para a Câmara de Cuiabá, né? Olha, primeiro eu preciso agradecer, né? As 5.615 pessoas que confiaram em mim e que me deram essa oportunidade de renovar esse trabalho na Câmara de Vereadores. E em segundo momento, dizer, Michele, que quando eu cheguei com sede, sabe? Eu falei, gente, todo mundo teve 4 anos, eu tenho 2. Então a primeira coisa que eu fiz, eu apliquei algo que é muito do marketing, que é a minha área, né, de atuação, que é você olhar para resultados e então fazer a trajetória para atingir os resultados. A gente faz muito isso com as empresas, né? Você tem uma meta de vendas, então que tipo de comunicação e atuação eu tenho que ter para chegar nessa meta de vendas? Então eu olhei e falei, eu quero um mandato mais produtivo da Câmara. No primeiro dia que eu cheguei, eu quero produtividade, eu quero entregar para a população o mandato mais produtivo. E daí eu fui para marcadores, né? O que seria um mandato mais produtivo? Um mandato que tivesse um número relevante de indicações, o que em Cuiabá, infelizmente, não é difícil, porque a gente tem milhares de problemas para resolver. Então, para quem nos assiste, o que é indicação? É aquele buraco na sua rua, aquele esgoto estourado, né? Aquela escola que está com a merenda deficitária, ou o ar-condicionado que não funciona, tudo que você indica para a prefeitura arrumar. Então, eu falei para a minha equipe, nós vamos fazer uma varredura por Cuiabá. E nós vamos criar um diagnóstico. E com esse diagnóstico a gente vai pautar a prefeitura sobre as melhorias. E o que não for melhorado, a gente vai fiscalizar, fazer um relatório e encaminhar para os órgãos de controle. Então eu fiz o maior número de fiscalizações e denúncias, mas não porque eu fui denuncista, e sim porque o executivo não nos atendia. Ao não nos atender, ele não atendia a população. E se a minha indicação não servia para nada, era onde eu colocava o Ministério Público e o Tribunal de Contas para atuar. E com todo esse trabalho, mais o trabalho de audiências públicas, né, um trabalho de projetos, eu tenho alguns projetos dentro do gabinete, como Conexão é Poder, que é um projeto que poderia muito bem ter sido executado junto com o Executivo, se a gente tivesse abertura. Como não tinha, eu fui lá e executei. Então nós criamos 800 vagas de capacitação empreendedora para mulheres, vagas gratuitas, abertas a qualquer mulher de Cuiabá, e a gente conseguiu atingir 800 em 2 anos. A gente fez 2 grandes eventos e pequenos eventos no meio deles para capacitação em autismo. Foram mais de 1.500 vagas que o meu gabinete executou, gerou, com parceria público-privada, né, buscando na nossa sociedade pessoas que pudessem abrir espaços para que a gente pudesse trazer essas famílias para aprenderem sobre o autismo do filho, para que elas pudessem, dentro de casa, dar para essas crianças um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dessas crianças, enquanto o município não oferece política pública. Então eu não fiquei parada, sabe, esperando o município agir. Eu fiz o que eu pude.
Eu trabalhei muito com o Ministério Público para fazer a jornada do autista. Nós começamos a fazer essa jornada e ela está sendo implementada agora, e a gente vai ver esse fruto na próxima gestão. Então, tem gente que fala impossível. Não adianta, você está cheio de sonhos, a hora que você chega lá não dá. Dá para fazer. O sistema não permite? O sistema não permite. Então, eu consegui chegar no mandato mais produtivo da Câmara, e quando eu fui para a campanha, eu tinha o que apresentar. E as pessoas falaram, eu olhei, conferi e gostei. E vou com você. E esse foi o resultado de ter uma eleição expressiva. E agora, Maísa, a gente sabe que antes desse momento da posse para essa nova legislatura, já acontecem nos bastidores a discussão sobre mesa diretora. A gente tem uma mudança de gestão na prefeitura, teve uma taxa expressiva de renovação na Câmara, são 2 novas vagas a partir de 2025, não temos mais 25, mas 27 vereadores, e o seu nome vem circulando para essa disputa. Qual é o seu desejo? Chegar como presidente da Câmara Municipal em 2025? Olha, eu posso dizer que esse é um sonho, né? Porque a gente pode sonhar com as maiores coisas e as melhores coisas. Quando eu fui eleita, né, ali, segunda mais votada, muita gente da população chegou para mim e falou, nossa, se você fosse a primeira, você era presidente. Muitas pessoas acham que essa mesa é composta pelos mais votados. E não é assim, né? A gente tem uma eleição e os 27 vão votar. E eu, a princípio, o primeiro pensamento que eu tive, precisa de uma mesa que tenha mulheres. Não é possível que a gente vai ter 8 mulheres eleitas pela primeira vez na história e a gente vai ter novamente uma mesa totalmente masculina. A gente precisa que as mulheres ocupem a mesa. Eu me coloquei como candidata a presidente, falei para várias pessoas que eu tinha o desejo, que eu me sinto capacitada, mas que por vaidade eu jamais perderia uma boa mesa para cravar o pé que eu só aceito ser presidente. Então, em todas as negociações que eu fiz até agora, eu coloquei meu nome como presidente, mas eu recuaria para vice-presidente se eu percebesse que o meu nome não consegue a eleição. Eu não quero que um grupo antigo ou que um grupo de pessoas, de vereadores que estejam ali há muitos mandatos, novamente ocupe esse lugar. Porque eu penso que é momento da mulher, é momento da renovação e é momento de novos grupos se posicionarem. Porque a gente teve uma ruptura, né? A gente vai ter agora um prefeito totalmente novo, com uma gestão que a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu gostaria de ter uma gestão na Câmara que a gente não soubesse o que vai acontecer, porque o que já aconteceu é mais do mesmo, né? Com todo o respeito, inclusive ao atual presidente Chico 2000, com quem eu tenho um ótimo relacionamento. O presidente Chico sempre me atende nas minhas demandas, mas eu penso que a Câmara precisa de uma administração diferente. Precisa de uma administração que traga mais a população para dentro, focada em retirar de uma vez por todas essa pecha de casa dos horrores. A Câmara precisa ser levantada, as pessoas precisam conhecer o trabalho da Câmara, elas precisam ter orgulho, elas precisam sentir que realmente ali é um local que as portas estão abertas para atender as dores. Vereador, eu acredito que o vereador tem que vereador, e a gente tem que ter uma Câmara que tenha uma presidência que olhe para todos. Fortalecimento dos gabinetes, o fortalecimento dos mandatos é o fortalecimento do nome da Câmara, que está lá embaixo da lama, né, que tem zero credibilidade. Qual que foi a minha dificuldade na campanha? Quando eu falava vereador, a pessoa falava assim, lá ninguém trabalha. Aquele lugar lá não presta não, podia fechar que não ia fazer a menor falta. É isso que tem que ser mudado. E essa a iniciativa e a proposta de Maísa se colocando à disposição. Exatamente. Então, já conversei com alguns grupos, né? A gente tem um grupo pequeno ali, já que a gente chama de núcleo duro. No nosso núcleo duro, a gente tem 6 vereadores, né? Que estão muito bem fechados, e a gente tem uma articulação que já atinge 17 vereadores. Então, teoricamente, já estaríamos eleitos. Porém, né, dentro dessa articulação, há o nome do vereador Demilson, há o meu nome, do vereador Joelson, do vereador Eduardo, Daniel, que são nomes que ali circulam, podendo ser cada um deles o presidente de acordo com com a aceitação, né? A gente precisa vencer. Então, vamos ver.
Maísa, muito obrigada pelas informações aqui no Papo, que você tenha um brilhante mandato a partir de 2025, porque é isso que esses mais de 5.000 votos esperam no seu desempenho na Câmara Municipal. Eu que agradeço a oportunidade e digo para você que todos que assistem aqui, eu assisto o Papo com ela e vejo assim que você traz pautas importantíssimas. O Gabinete 01 está de portas abertas. A gente quer fazer os próximos anos de aproximação, principalmente com as mulheres, que a gente possa debater política nos nossos encontros de amigas e que a gente possa compreender que esse espaço é nosso, ele precisa ser ocupado. E eu, como uma pessoa que estou lá, me coloco à disposição de toda a sua audiência, à sua disposição, para a gente implementar projetos importantes e receber as mulheres na Câmara. Transição capilar é um processo importante para quem deseja abandonar o uso de produtos químicos alisantes e assumir a textura natural do cabelo. Essa decisão vai além de uma mudança estética, é um ato de aceitação e valorização da identidade. Conhecer o cabelo natural antes de alisá-lo é um ato de coragem e autoconhecimento. A transição capilar, para muitos, é mais que uma mudança estética. Essa escolha representa a aceitação, valorização da identidade e resistência aos padrões de beleza impostos pela sociedade. A transição capilar, na fase adulta, afeta diretamente na autoestima da mulher. Há vários fatores que interferem nessa questão, principalmente o ambiente que essa mulher foi educada na infância. Então é muito importante convidar essa mulher a fazer a visita. O que esse cabelo hoje, na fase adulta, representou na sua infância? De onde que surgiu cabelo bom e cabelo ruim? Quem que disse isso? Nós vamos visitar a escravidão. Foi lá que nasceu todo esse processo de inferioridade e um padrão imposto pelos europeus que invadiram a nossa cultura, a nossa essência. Então é muito importante nós questionarmos e termos um olhar crítico sobre esse contexto histórico, porque isso ecoa até hoje no comportamento de muitas pessoas. Apesar da segurança, o bullying relacionado à identidade visual vivido na infância deixa marcas e lembranças que muitas vezes surgem sem que percebamos. E é muito importante também falar do ambiente escolar. Quantas mulheres sofreram bullying e hoje reflete? Por mais que seja uma mulher segura, determinada, isso traz lembranças de forma inconsciente. Então temos termos pejorativos que falamos sem perceber ou dizemos para o outro como forma de brincadeira. Aqui eu estou falando sobre o cabelo, mas temos referências também dos nossos corpos, né, que é uma identidade nossa. Então termos como, e esse cabelo bandido, pé na senzala, esse cabelo não é bom, essa criança não nasceu com cabelo bom. É um racismo estrutural e isso provoca estigmas. Durante a transição capilar, a maior dificuldade costuma ser o receio dos julgamentos sobre a aparência. Porém, é essencial manter-se forte para superar esta fase e explorar penteados que elevem a autoestima e fortaleça o autoconhecimento. O maior receio das mulheres quando iniciam o processo da transição capilar são os olhares de julgamento. Por quê? Tem que lidar com aquelas duas texturas de cabelo, um pouco liso, outro pouco cacheados, né? E considerando também que é uma nova janela que se abre, ou melhor, várias janelas. Então é muito importante ter uma comunidade forte em relação ao cabelo natural, pesquisar os produtos. Os mais indicados são produtos naturais, então tem acessórios também específicos para essas mulheres, para que possam manter o seu penteado no dia a dia.
Tem também os penteados como estratégia para você passar pelo processo da transição capilar tranquila. E também temos um fator aqui que é muito importante, né? Que é uma polarização, que é a imposição do padrão, né, de beleza, que tem que ter aquele cabelo todo alinhado e tudo mais. Mas o mais importante e fundamental é o autoconhecimento. É essa mulher entender os seus valores, a sua cultura, a sua identidade e o benefício que ela vai desfrutar depois da transição capilar. Cada fase da transição é um desafio diferente, mas o importante é saber que ao final da transição nascerá uma nova mulher. E é isso que Fernanda nos conta sobre o seu processo. Na minha infância, que eu me recordo, né, eu vivi momentos traumatizantes para chegar aonde eu estou hoje. Eu lembro dos meus aniversários, eu lembro quando eu era pequenininha, na escola. Eu sempre com o cabelo muito curto, por conta de até não ter instrução, né, de como cuidar, de como administrar esse cabelo, que hoje está incrível. Eu sempre vivia com o cabelo muito curtinho, que era mais fácil de cuidar, né, minha mãe tinha pouco tempo, e aí ela cuidava muito pouco do meu cabelo. Então, isso me traumatizou um pouco e me deixou uma mulher, depois eu fui entender, insegura. Eu tinha 2 tias muito queridas, e o sonho delas era cortar o cabelo com a Carol. E aí elas fizeram a transição capilar. E aquilo foi uma virada de chave para mim. Logo após 3 meses, essa minha tia faleceu. E isso mudou a minha vida. Porque ela era tipo um exemplo para mim de mulher e de pessoa. E como a palavra de Deus diz, há um propósito para todas as coisas. E naquele momento eu tive que assumir o meu papel como autora da minha história, né? E eu lembrava de tudo que ela falou pra mim. Ela falou: Fernanda, você tem que se posicionar, você tem que ser a mulher. Se você não tem uma referência, você tem que ser essa referência. E aquilo mudou a minha vida. Eu comecei a me olhar de uma maneira diferente, eu comecei a acreditar em mim e acreditar que eu podia. Isso aqui é muito mais que um cabelo. Eu acredito que seja o rumo da minha história e assumir o papel que eu tenho hoje, de me encontrar e olhar para aquelas fotos lá do passado que me geraram trauma e me geraram insegurança e entender que eu posso tudo. E o cabelo, ele faz você acreditar nisso. Daniele Miyagawa encontrou na tatuagem paramédica uma forma de ajudar mulheres que precisaram ser submetidas à mastectomia. Ela reconstrói areolas e devolve a essas mulheres confiança e autoestima, tudo de forma gratuita. A tatuagem paramédica é crucial para a recuperação emocional e autoestima de pessoas com cicatrizes de experiências desafiadoras, como a mastectomia. Com técnicas precisas, a tatuadora Daniele devolve a naturalidade à aparência de cada paciente, recriando a areola para mulheres que enfrentam o câncer de mama, ajudando-as a transformar sua relação com o próprio corpo. Minha família trabalha com salão, né? Tem uma rede de salão aqui em Cuiabá. E assim, eu já trabalhei no salão, então sempre mexi com a autoestima das pessoas e tal. E assim, trabalhei mais de 10 anos no salão e depois eu acabei passando num concurso público. Então eu abandonei a área do salão, né? E assumi o concurso. Esse concurso, na época, era meio período. Eu ficava muito ociosa no outro meio período ali. E eu acabei querendo um propósito de vida ali. Não só trabalhar como concursada, mas também fazer alguma coisa que ajudasse outras pessoas, que melhorasse a autoestima dessas pessoas. E eu vi esse trabalho, conheci pela própria internet no Instagram, esse trabalho da tatuagem paramédica, achei maravilhoso. Quando eu vi, eu falei, gente, parece mágica, né? Transforma a vida das pessoas. Aí eu fui mais a fundo, fiz
cursos específicos e comecei a trabalhar com isso também, né? Então, assim, hoje eu falo assim que eu tô realizada trabalhando com a tatuagem paramédica. Eu falo que é uma terapia para mim. Eu não vejo como um trabalho. Um dos principais benefícios da tatuagem paramédica, além da restauração estética, é sua contribuição para o bem-estar emocional do paciente, proporcionando uma melhora significativa na autoestima. As pessoas que passaram por todo esse trauma, fizeram vários procedimentos, às vezes dolorosos ali, né? Teve a retirada da mama, que ficou sem areola. E depois dela curada, né? Tirou, graças a Deus, fez a cirurgia, tirou o câncer, porém ficou a sequela, consequência de não ter a areola, que é um detalhe feminino, né? Então, aí eu resolvi fazer esse trabalho voluntário para trazer a autoestima de volta. A gente pigmenta ali, faz como se fosse uma tatuagem mesmo, né? A gente tatua aquela areola na parte que ela perdeu, né? Replicando a areola que sobrou aqui desse lado. Então fica um trabalho bem realista, ele fica como se fosse um efeito 3D ali, o biquinho pra frente, assim, fica bem legal. Elas ficam super satisfeitas. E o mais interessante é que este trabalho realizado por Daniele é feito de forma voluntária, oferecendo suporte emocional e estético sem custo. Esse trabalho da reconstrução total das areolas é totalmente voluntário, eu não cobro nada, nem custo dos materiais, tá? E é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, é só seguir a gente no nosso Instagram e clicar no link da bio ali, que vai remeter direto pro WhatsApp, e por lá a gente conversa melhor, a pessoa manda fotos, né? E eu explico certinho o procedimento, e a gente agenda, a pessoa vem aqui, faz o procedimento, depois de cicatrizado, volta para fazer um retoque e finalizamos o procedimento, mas é totalmente voluntário. A descoberta do câncer de mama foi um grande impacto na vida de Silvia. Por meio de uma amiga, ela conheceu o trabalho de Daniele, que se tornou um verdadeiro divisor de águas em sua vida, ajudando-a a resgatar a autoestima e a enfrentar essa fase com mais confiança. Receber um diagnóstico de câncer nunca é fácil, né? Eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito, sempre tive muito esse valor da saúde. Então, para mim foi um baque, assim, primeiro o diagnóstico. Comigo, né, minha mãe teve 2 vezes anteriormente, e daí passa um filme na cabeça, né? E o diagnóstico, ele é sempre como a gente estivesse se deparando com um aviso de possível morte. A gente sabe que a gente tá vivo e que a gente pode a qualquer momento, mas o diagnóstico é um baque, assim, então não tem como a gente não ressignificar a vida. No meu caso, o meu câncer, ele já estava alterando a característica aparente da mama. Então a mama, ela já estava endurecendo e ficando com um aspecto um pouco diferente, mas ela estava bonita, né? Não ficou com um aspecto estranho, mas tá faltando alguma coisa. Você vê seu corpo mutilado, você vê seu corpo, né? Então mexe bastante. E aí eu já acompanhava o trabalho, uma amiga tinha indicado e eu tinha achado incrível. Então eu acho que também no meu coração eu sabia que eu tinha que esperar um pouquinho, né? Tem uns meses para a pele, depois da radioterapia, porque eu fiz a quimio, eu fiz a cirurgia e depois eu também fiz a radioterapia. Então, depois da rádio, a pele precisa de um tempo para se reconstituir, mas depois, quando o médico já liberou, eu vim fazer o procedimento e, nossa, ficou maravilhoso, ficou perfeito. A autoestima, ela dá um up mesmo, você vê, então não tem a mesma característica, lógico, né? Mas é como se você se reapropriasse de novo da sua própria identidade, né? Não sei, para mim foi super importante. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pelo imortal Aclise de Matos, ele que ocupa a cadeira de número 3 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi Quem Muito Olha a Lua Fica Louco, retirado do livro de mesmo nome. Aclise de Matos, quem muito olha a lua
fica louco. Lua espanhola usa brincos de osso, o vestido de baile ao céu de Mato Grosso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até este momento. Meu muito obrigada. É sempre uma honra e uma satisfação ter a sua companhia às sextas-feiras aqui no Papo com Ela. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo com Ela. Me conta, o que você gostaria de ver aqui no programa? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. É também nesses canais que a gente pode firmar parcerias. Quer ver a sua marca retratada aqui no Papo com Ela? Faz contato com a gente. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!